Bem-vindos todos a mais uma edição do Mercado Informal, aquele programa que tradicionalmente vocês já se acostumaram a vir assistir as nossas lives aqui pelo Facebook da Rádio Unaerp, Mercado Informal, que é produzido pelo NEAD, Núcleo de Estudos Avançados em Economia, Administração e Desenvolvimento, filiado à Universidade de Ribeirão Preto. Hoje temos um tema bastante contundente, tema pelo qual várias pessoas estão passando por essa situação, que é a ansiedade ligada a este período de crise. E olha que crise não falta, né? Hoje nós estamos em crise econômica, crise política, crise de saúde pública, crise de todos os lados, e isso acaba impactando numa crise de saúde mental das pessoas também. Afinal de contas, não tem resiliência que resista às notícias que temos todos os dias. Ajudando-nos hoje a decifrar esses mistérios relacionados à crise, o cérebro e o comportamento das pessoas, temos aqui hoje o Daniel Gabarra, ele que é psicoterapeuta, vai falar um pouquinho sobre ele, e a Beatriz, que também trabalha com terapias associadas à formação mais integral e holística da pessoa, também se eu não me engano, a Beatriz tem uma formação como educadora física também, né, Beatriz? Beatriz, vou pedir para você, já que é a nossa dama aqui das convidadas do dia, falar um pouquinho sobre o que você faz e falar um pouquinho sobre o que você tem feito ultimamente em termos de atendimento. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, né? Uma honra receber esse convite. Então, eu sou educadora física, a minha formação, também sou instrutora de yoga e recentemente tenho trabalhado como especialista da saúde funcional. Fiz a minha certificação pelo método SAFe, que é um método desenvolvido pelo professor Sandor, de Brasília, da UNB. E nesse processo todo, né, educação física, yoga, saúde funcional, a gente vai integrando os conhecimentos e trabalhando, né, com os alunos de uma forma integral, né, de uma forma sistêmica que todos nós, seres humanos, somos, né. Então, nessa linha de trabalho que eu atuo, a gente faz uma reprogramação do estilo de vida da pessoa, atuando não só com exercícios físicos, mas também com a parte de saúde mental, a parte de orientação nutricional, com a parte também de propósito, para ajudar as pessoas a encontrarem, né, um propósito para a vida e trazer aí o que as pessoas mais almejam, que é ter uma vida mais tranquila, né, uma vida com mais serenidade. Então, nessas 3 frentes de trabalho que eu atuo ultimamente, e agora, devido à pandemia, né, a gente teve que se readaptar, então eu faço trabalho também online. Já era uma tendência, né, de ter esses atendimentos online através da saúde funcional, mas ele se expandiu, então também hoje eu trago aí o yoga, as aulas de yoga e o trabalho da reprogramação de estilo de vida online, então à distância, e se alguém precisar de ajuda, fico aí à disposição. Muito bem, daqui a pouco a gente passa os contatos da Bia para, né, todo mundo poder entrar em contato com ela. Ô, Bufa, nós estamos ouvindo seu áudio aí, cara. Se você puder fechar aí, beleza. O Daniel agora, ele tá longe agora, ele tá num lugar muito feio, né, Daniel? O Daniel, ele é de BH, ele está residente em BH, ele é originalmente aqui de Ribeirão Preto, mas ele agora está situado em BH e hoje ele está num lugar feio, né? Conta pra gente o que você tem feito aí, Daniel. Trabalhado e muito, assim, né? Como você mesmo falou, essa crise toda está super atingindo a saúde mental das pessoas. Então, acabou que eu estou trabalhando essencialmente online. Eu já vinha nesse movimento, na verdade, então me facilitou muito, né? Na primeira semana de pandemia, eu já estava com todos os meus clientes online, foi muito tranquilo, e isso acabou me dando uma liberdade, então eu estou em Guarapari, à beira-mar, passando inveja para um monte de gente, né? Mas nem por isso menos estressado e não trabalhando muito. Mas acho que estou fazendo um pouco do que
o trabalho que a Bia faz, né? Desse olhar mais holístico, desse olhar mais integral, de que não adianta eu cuidar só de uma coisa ou de outra, mas que vir para cá foi, inclusive, uma das alternativas para eu encontrar uma maior saúde mental para mim mesmo e, com isso, poder oferecer um melhor trabalho para os meus clientes. Muito bom, mas conta aí sobre as suas linhas temáticas, como você tem operado os tratamentos que você tem aplicado. Sim. Queria começar também agradecendo, comecei falando, eu sempre falo muito, né? Mas agradecer aí o convite. Acho que todos nós aqui falamos muito, senão não estaríamos numa live, né? Mas, então, agradecer aí o convite. Ribeirão Preto é minha terra natal, então tenho sempre muito afeto por tudo que acontece por aí. Eu sou psicólogo, fiz a minha graduação na UFSCar, já há um tanto de anos que eu prefiro já não ficar falando tanto. E de lá para cá fui me especializando, psicodrama, PNL, até que eu encontrei as terapias de base cerebral, que foram um grande diferencial na minha clínica. Então, a partir do EMDR e depois do Brain Spotting, onde eu acabei me dedicando mais, e hoje eu dou os cursos de treinamento aqui no Brasil, né, dentro dessa abordagem, eu comecei a encontrar e ver na minha clínica resultados que na graduação eu aprendi que não eram possíveis. Então, isso me assustou por um lado, mas um susto bom que me encantou e que me fez me dedicar cada vez mais nesse sentido, né? E nesse momento, poder oferecer esse diferencial para as pessoas que me procuram ou para as pessoas que fazem o curso poderem oferecer esse diferencial para um número maior de pessoas é algo que me gratifica demais. Muito bem. Então, temos aí abordagens diferenciadas, né? Abordagens diferenciadas com métodos bastante singulares. Eu gostaria de começar a fazer perguntas para vocês. Vou começar pela Beatriz. Bia, é o seguinte, não sei se vocês notaram, o Dani e a Bia, parece que tem um vírus por aí, né? E a gente não está podendo sair de casa, e as pessoas têm ficado um tanto quanto estressadas. Muita gente está perdendo emprego, porque a atividade econômica foi desaquecida. Não que estivesse muito bem, porque a gente já vinha enfrentando uma derrocada do PIB aí nos últimos períodos, mas a coisa ficou mais acentuada, a ponto de ter aí uma interrupção da oferta que acabou afetando, e hoje a gente consegue ver isso nas gôndolas do supermercado, afetou a vida normal das pessoas. Os preços estão subindo, muita gente desempregada, e isso, naturalmente, já seria uma condição complicada, né? Fora o fato de que nós temos um vírus, aí as pessoas não têm tido contato social, e essa falta de contato social tem deixado o ambiente mais estressante ainda, né? A vida não está normal. Então, a minha pergunta para a Bia é a seguinte: Bia, é possível manter a sanidade? É possível estabelecer aí o autocontrole, manter uma determinada postura frente a esse tipo de situação, se utilizando dessa metodologia que você tem aplicado? Você tem encontrado pacientes com esse quadro de ansiedade, porque eu acho que a ansiedade é o que mais tem aparecido, e a reboque dela, a depressão com tudo isso. Você tem conseguido abordar com essa metodologia problemas como, por exemplo, a ansiedade, que nós todos, de alguma forma, estamos vivendo em algum nível? Isso é bem visível, né? E parece que realmente, né, toda crise vai gerar uma ansiedade maior, mas a ansiedade, ela é uma coisa natural do ser humano, né? O nosso sistema instintivo, ele tem essa ansiedade, mas hoje em dia a gente vive num quadro, vamos dizer assim, de doença da ansiedade, né? Que são os transtornos aí de ansiedade. E a pessoa, quando ela já apresenta um quadro que eu vi nessa pandemia, né, com toda essa crise, quando a pessoa ela tem já um quadro de ansiedade aumentado, ela realmente sofre mais, né? Essa falta de contato, que às vezes era um escape que ela tinha para tentar regular essa ansiedade, realmente, nesse momento,
teve um surto, né, dessa elevação da ansiedade. Mas é possível, né, você perguntou do autocontrole, é possível, mas exige também uma percepção da pessoa em relação ao problema. Então, tem pessoas que eu gosto muito de citar isso, né? Tem pessoas que já se coloca uma fachada e diz, eu sou assim, não mudo. Né? E pessoas que se rotulam já, né? De eu sou assim, não mudo, eu não consigo ficar parado. E aí, quando chega uma situação extrema que te leva a parar, que te leva a olhar para dentro, aí essa crise ela fica exacerbada, né? Então foi no caso da pandemia. Então a gente recebeu alguns alunos, sim, com uma crise mais destacada, né, do que normalmente convivia. E a principal ferramenta que a gente tem utilizado dentro do método para trabalhar com ansiedade é a questão de tomar consciência da ansiedade, primeira coisa, e fazer exercícios de respiração. Então, a respiração, ela tem aí um fator muito importante principalmente, né, para a ansiedade, mas para qualquer outra forma de estados de pânico, de depressão, ajudam muito, né? A ansiedade, a respiração, ela tem, a gente fala assim que a respiração, ela é um remedinho natural que está disponível para todo mundo usar. Então, mesmo a gente passando por toda dificuldade, é possível, só que exige treino, né? Exige um esforço, exige você tomar consciência de que aquilo está acontecendo com você, e aí você procurar ajuda, né, de profissionais para te orientar, para te direcionar a melhor estratégia, os melhores caminhos para você conseguir sair, né, dessa questão de estar na crise da ansiedade. Quer dizer que, apesar de existir a crise, existe também uma ansiedade latente. É isso que você quis dizer, né? O ser humano já está com aquela ansiedade. E dá para controlar, pelo menos com atividade física, essa ansiedade latente? Ou, quando você diz procurar ajuda, seria uma ajuda já de uma medicação, de um psiquiatra? Qual é o nível que as pessoas devem começar a se ligar e falar assim, putz, agora não tem jeito, agora eu vou ter que mudar, não adianta só ajustar o meu estilo de vida, aqui eu tenho que ter algum outro nível de intervenção. Quando você acha que é aquele gatilho que as pessoas devem procurar esse tipo de ajuda mais intervencionista? Sim, depois até o Daniel pode até complementar, que acho que ele deve ter até mais uma base mais de estudo da formação dele mesmo, né? Mas assim, nós todos temos a ansiedade natural, né? Porque assim, para você resolver algo, né, você precisa de um estímulo para resolver. Se todos nós não tivéssemos, né, um pouquinho de ansiedade, a gente seria apático, né? Não envolveríamos com nenhuma situação, não teríamos essa questão de ir resolver. Então, a ansiedade natural, né? A gente fala que que é saudável. Você pode ter um pico e voltar normalmente, né? Agora, os casos em que a pessoa começa a ter uma ansiedade elevada e isso começa a impedir que ela tome decisões com consciência, ou quando ela começa a ter os sintomas físicos mesmo, né? De palpitação, de aumento da frequência respiratória, da frequência cardíaca, elevação da pressão arterial. Aí, esse é um caso extremo de ansiedade, né? E então a pessoa precisa ficar atenta. E com exercícios físicos, a gente consegue minimizar, né? Porque quando a gente faz o exercício físico, quando a gente está numa determinada postura, a gente tem a liberação de hormônios que ajudam a trazer um senso de relaxamento, né? Que traz essa sensação de relaxamento. Então, o exercício ajuda, mas numa crise
de ansiedade, né, que a pessoa não consegue controlar, não consegue contornar esse quadro de ansiedade, muitas vezes ela vai parar num hospital, porque ela já está sem o controle, né? E quando ela começa a ter essas crises muito recorrentes, aí sim, procurar um profissional, né? Um psiquiatra ou até mesmo um psicólogo, um psicoterapeuta, para orientar da forma que tem que ser conduzido, e aí cada caso é um caso, né? Então, acho que, assim, a atividade física, ela ajuda muito, né? Esses exercícios de respiração também ajudam, e é uma alternativa para quando você toma consciência de que você está ansioso, de que você precisa trazer, não, peraí, eu preciso melhorar, né? Agora, quando a pessoa não toma, né, não consegue ter essa consciência, aí eu acredito que seja o momento de procurar, sim, um psiquiatra, né, que vai avaliar se é necessário a medicação ou não, e as psicoterapias também ajudam demais, né, para quem tem crises de ansiedade. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês estão nas pontas assim, e tem um triângulo na nossa formação aqui, e nesse triângulo tem 6 olhinhos que ficam assim, nossa, eu estou me colocando em tudo que ela falou, porque somos 3 ansiosos aqui. A Bia está na mesma situação, tem um quadro clássico de ansiedade, e o Buff, esse negócio dele com cigarro, começou a piorar desde que esse governo assumiu, porque o Buff é um cara que está realmente muito impactado com essa questão política, então ele está muito ansioso também. Agora, e nós estamos ouvindo aqui, nós trouxemos esse tema porque somos, né, de alguma forma, ansiosos convictos, né? A gente não larga essa ansiedade, impressionante. Ô, Dani, eu chamo ele de Dani porque a gente tem uma história junta muito legal, a gente já se conhece há muito tempo. E, Dani, me conta uma coisa, aumentou o número de pacientes que está te procurando aí por conta da ansiedade, cara? Olha, ansiedade já era um problema muito recorrente no consultório, né? E com a pandemia, tipo, sem palavras, não explodiu, acho que o negócio, né? Porque, na verdade, assim, olhando para essa perspectiva de saúde mental, o que eu vi no consultório sendo agravado em termos de perfil e queixa, em geral, já tinha a ver com algo da própria pessoa. Então é isso, a pessoa já tinha o pé na ansiedade. E aí, aquilo que às vezes podia ainda estar funcional, começa a ficar disfuncional. Eu até lembrei aqui de uma fala do Maurício de Souza Lima, que foi meu trainer de PNL, né? Ele fala que a ansiedade é o sentimento das pessoas comprometidas. Né? Essa é a ansiedade saudável, é aquela ansiedade que te compromete com as coisas, que te leva a fazer, a se preparar, e ela é um sentimento conectado com o futuro. O problema é quando você vai demais para o futuro e se desconecta do presente. E a respiração é um ótimo exercício para vir para o presente, né? A yoga como um todo, eu fui praticante de yoga, eu até sinto falta, mas com essa vida de... Bom, viagem agora nem tanto, né? Mas a vida de viagem me fez ter a dificuldade de entrar na rotina da yoga. Agora, com a yoga online, voltou a ser mais possível, né? Na ansiedade especificamente, mas em saúde mental como um todo, essa relação, esse equilíbrio de exercício, sono e alimentação são extremamente importantes. Então, enquanto terapeuta, eu não vou passar uma dieta, mas eu quero saber como está a alimentação do meu cliente. Né? Eu não vou passar exercício, mas eu quero saber se ele faz exercício e encaminhar ele para fazer. Por quê? Porque se eu faço exercício, eu produzo serotonina, isso vai melhorar a resposta do meu corpo, entre outros hormônios, né? Mas isso melhora a resposta do meu corpo, isso vai melhorar o meu sono, isso vai me dar mais qualidade, isso ajuda o meu cérebro a reorganizar e a digerir as memórias e as dificuldades que eu enfrentei no meu dia a dia. Aí, se eu não durmo bem, meu cérebro já não digere bem minhas memórias, aquilo vira uma bola de neve, eu fico mais ansioso,
e a coisa começa a degringolar. Então, às vezes, a gente pode começar por onde é mais fácil, né? E se não tem um ponto mais fácil, eu acho que isso já é um grande sinal para você procurar um profissional para te ajudar nesse sentido. Então, às vezes, você não vai precisar de uma medicação. Às vezes, você consegue um grande processo de transformação através da psicoterapia ou mesmo através do exercício, especialmente a yoga. Eu sou encantado com a yoga. Mesmo quando tem sinais físicos já, Dani? Quando a pessoa já começa a estar naquele estado que a Bia falou, de palpitação, crises de pânico decorrentes da ansiedade, você acha que ainda assim dá para, de alguma forma, chegar à eliminação desse quadro, ou pelo menos a redução desses sintomas, somente através da psicoterapia e da mudança do estilo de vida? Ou você também recomendaria algum apoio, digamos assim, farmacológico? Então, o apoio farmacológico, ele é complicado, assim, especialmente porque nós estamos falando de um momento de trauma, nós estamos vivendo um trauma coletivo, né? Existem estudos que vão mostrar a correlação entre o uso de benzodiazepínicos em eventos traumáticos e logo após eventos traumáticos, aumentando a incidência de transtorno de estresse pós-traumático no futuro. Então, isso é muito sério, e existem muitos médicos que não têm consciência, que não têm conhecimento desses estudos. Isso está mais na mão dos psiquiatras. Então, às vezes você vai no clínico, ele vai te passar um benzodiazepínico. Não de sacanagem, mas porque ele não tem esse conhecimento. Esse é um conhecimento muito novo ainda, que ainda ainda não atingiu a medicina de uma forma geral, ainda está mais restrito à saúde mental. Então, a ansiedade, especificamente em um momento de trauma, a medicação pode gerar um problema futuro. Agora, isso não significa que a avaliação de um psiquiatra não seja importante e que ele não tenha algumas outras alternativas de medicação que possam ser um suporte. Agora, uma psicoterapia que seja capaz de atuar nessa resposta mais corporal pode ser muito significativo, né? E as terapias de base cerebral têm um diferencial muito significativo nesse sentido. Eu até tinha comentado contigo, tem um exercício, né, que eu brinco que é o Rivotril do Brainspotting, né, que chama... e é um exercício muito simples. Algumas atividades da yoga até têm um exercício similar, que basicamente você vai, em um momento de ansiedade, óbvio, né? Como a Beatriz disse, se você treina como exercício de respiração, é muito mais fácil de você fazer numa hora de um pico de ansiedade, né? Mas ele é um pouco mais simples de se fazer do que um exercício de respiração quando você está ali no pico de ansiedade. Agora eu treino muito com meus clientes as duas alternativas. Por quê? Porque às vezes uma vai ser melhor do que a outra numa situação ou na outra. Então, eu gosto de oferecer ferramentas. E esse exercício, ele é basicamente o seguinte: você vai fazer esse movimento com os olhos, né? Então, quando a gente olha distante, os olhos ficam mais retos. Quando a gente olha próximo, a gente dá aquela vesgueada, né? Como olhando na ponta do nariz. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar o meu dedo entre o meu rosto e a webcam, a hora que eu foco na webcam, meu dedo duplica. A hora que eu foco no meu dedo, a tela do computador desfoca. Aí eu volto e o meu dedo duplica. Eu volto para o dedo, a tela desfoca. Essa simples alternância do foco do meu olhar em uma mesma direção, toda vez que o olho faz esse movimento de convergência, eu ativo um reflexo óculo cardíaco. Esse reflexo óculo cardíaco vai gerar uma bradicardia, vai diminuir a minha frequência cardíaca, ativando o meu sistema parasimpático, que é o meu sistema de relaxamento, né? O sistema simpático ativa, né? Acelera o coração, sudorese, é a ansiedade. A ansiedade é uma resposta simpática,
né? A resposta parasimpática é a resposta de tranquilização em um extremo de congelamento, de impotência, de incapacidade, aí já é o disfuncional desse processo. Então, a hora que eu faço esse simples movimento com o meu olhar, eu ativo o meu sistema parasimpático, o meu sistema de calma e tranquilidade, e isso diminui a minha ansiedade, sem eu precisar parar de pensar naquilo que está me gerando ansiedade. Então, isso também é muito legal, porque eu consigo diminuir o meu ritmo de ansiedade por uma resposta reflexa, mantendo o meu foco e a minha atenção naquilo que estava gerando ansiedade para eu resolver. Por quê? Porque normalmente é algo que é importante para mim e que eu quero resolver. Muito bem, olha, eu quero que vocês anotem isso aí, eu já anotei aqui, tá? Porque eu sou daqueles que... né, eu tenho um problema que não é bem ansiedade. Eu tenho um negócio que a Bia também tem, só que eu trato diferente, que é um pavor de altura. Eu tenho pavor de altura, né? Sabe qual é a diferença? A diferença é que a Bia evita avião e eu piloto avião. Entendeu a diferença? Esse é o problema. Então, eu tô lá no avião, daqui a pouco... Já começa na noite anterior do meu voo, né? Já não durmo direito, porque fica, puta, amanhã eu vou voar, tal. E eu adoro pilotar lá, tal, mas a ansiedade já começa. Existe muito isso, esse negócio de ansiedade pré-eventos marcantes. Eu queria passar um pouquinho para a Bia agora, para ela me dizer qual é a perspectiva dela, como é que o cara que vai ter, né, principalmente o pessoal que está no ambiente de trabalho, precisa entregar um relatório no dia seguinte, vai apresentar alguma coisa para a diretoria. Tenho muitos colegas que não dormem, né? A Bia quando vai para congresso, né? Quando vai para congresso, a Bia já fica assim, meu Deus do céu, tem que falar em inglês, então fica pior ainda. Vocês, como é que você lida com essa situação quando um cliente, paciente, vem falar contigo, Bia, olha, o meu problema é esse, o que eu faço? O Dani já deu uma ideia ali para fugir da crise do pânico, né? Quando a coisa já chegou no nível muito forte, ele deu ali um truque para acionar o parasimpático. Alguém já me falou também, Dani, de enfiar o dedo na goela, que parece que também ativa o parasimpático, né? Mas, Bia, você tem alguma forma de fazer a gente escapar desses eventos assim que nos deixam ansiosos? Bom, você tem que falar com qual Bia você quer falar, porque fiquei achando que era outra Bia. É a Bia terapeuta, a outra Bia eu só vou pedir coisa de econometria para ela, umas coisas assim. Então, assim, o que a gente sabe, né, é que alguns exercícios de manter o foco, né, ajudam muito nessa questão, né, do olhar. Tem todo um processo fisiológico que acontece, né, com o movimento dos olhos, mas essa questão de você estar focado em algo, né, porque assim, a sua mente, ela não consegue estar focada em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está pensando em alguma coisa, automaticamente você tem que mudar o seu foco para outra coisa para você pensar. Então, quando você está muito numa situação em que você vai ter que encarar aquilo, você pode mudar o foco. Então, você usa, né, de estratégias, você pode usar de exercícios da própria respiração, você pode fazer um exercício físico também. Muitas pessoas relatam que fazer uma corrida, pedalar, né, que tira o foco daquela ansiedade. E isso também tem a ver com a liberação dos hormônios, que a atividade física também proporciona, né? Mas o que a gente trabalha muito com os alunos é essa questão de foco, né? De você trabalhar com a sua respiração para você poder trazer o foco para o presente, para a sua respiração e não ficar, né, pensando no futuro, não ficar jogando aí o seu pensamento lá no futuro. Então, trazer a atividade para o presente.
E uma coisa que funciona muito também, a hora que o Daniel falou, né, tem a respiração Rivotril também que a gente faz, né, no yoga, que é uma respiração que ajuda muito, e isso eu já recebi vários depoimentos e relatos dos alunos que em momentos assim que começou a perceber que está ficando ansioso, que alguma coisa está chegando, exatamente no caso aí que você estava relatando, né, dando como exemplo, é fazer essa respiração Rivotril, né, que consiste basicamente no quê? De você inspirar, contando 4 tempos, aí você prende o ar nos pulmões por 2 tempos, e você vai soltar o ar num ritmo bem lento, né, num ritmo de 6 a 8 tempos. Isso vai trazer o seu foco para a respiração, que você tem que controlar a respiração, né? Então, o seu foco está ali no controle, e fora o processo fisiológico, que a respiração mais lenta também vai te trazer. Então, isso é uma estratégia que a gente até usa para os alunos que têm problemas de insônia, né? Que têm dificuldade para dormir. E realmente, assim, é uma respiração Rivotril. Você faz algumas vezes, daqui a pouquinho você já está mais relaxado, né? Então, isso funciona bastante. E é uma coisa que a gente usa muito. Olha só que coisa, quero avisar a todo mundo que está nos assistindo que nós não temos nenhum tipo de patrocínio do Laboratório Roche, que é o produtor do Rivotril, né? Apesar dele ter sido citado várias vezes aqui, inclusive se a Roche quiser nos patrocinar, estamos aqui para isso, né? Gostamos bastante de patrocínio. Agora, Dani, outra questão também é que nós estamos no meio de uma crise que, para nós aqui do programa, que mexe com economia, por isso que chama mercado informal, aliás, o informal não tem nada a ver com essa coisa de emitir sem nota, não. O informal é porque lá no estúdio da faculdade a gente vai fazer esse mesmo programa com cerveja, com amendoinzinho japonês, é um negócio mais informal mesmo, amigos mais próximos conversando. E uma vez que a nossa crise econômica, né, ela aumentou com essa pandemia, não vou dizer que se iniciou, porque se iniciou um pouco antes, eu tenho visto muita gente com redução da renda, né? E você acha que existe, Dani, uma associação direta entre a questão do orçamento familiar, o orçamento pessoal e ansiedade? Porque, assim, eu não consigo estabelecer um nexo causal por estar de fora dessa área de saúde, principalmente, e porque eu vejo muita gente que tem uma vida econômica totalmente desregrada, mas, de alguma forma, é feliz e se sente confortável, né? E outras pessoas que o mínimo de abalo e incerteza já ficam com muito eufóricos, muito ansiosos. Você consegue fazer essa ligação? Existe uma correlação entre vida econômica saudável e vida mental saudável, Dani? Christian, eu acho que é o seguinte, assim, essa tranquilidade, essa segurança econômica é um elemento importante para a nossa vida, na sociedade que a gente vive. Se a gente fosse índio, isso não faria diferença. Já o sono, o exercício, né, a autoavaliação, a autopercepção e uma boa alimentação faz diferença, seja eu estando no meio da floresta, seja na nossa sociedade. Mas na nossa sociedade, essa questão econômica, essa estabilidade econômica, ela faz parte dessa estrutura de estar bem. Como isso afeta ou não as pessoas, afeta dentro daquilo que dói para elas. Então, se é uma pessoa que tende à ansiedade, isso vai afetar a ansiedade dela. Se é uma pessoa depressiva, isso pode deixar ela mais depressiva, né? E assim por diante. Então, um momento de crise como esse, ele tende a trazer mais à tona aquilo que a pessoa já tem mais sensibilidade, né? Então, vai doer onde a carne já é viva. É meio que essa a ideia. Ou onde já está meio que ferido, vira carne viva. Talvez seja uma metáfora melhor. Então, agora, a ansiedade é algo muito presente na nossa sociedade hoje em dia, até pelo que você falou, dessa ansiedade antecipatória ou de uma ansiedade de desempenho,
né? A ansiedade de desempenho é muito presente na nossa sociedade e muito estimulado pela nossa sociedade, porque a gente tem que ser bem-sucedido, tem que conquistar isso, tem que conquistar aquilo, e isso coloca muitas pessoas nesse caminho da ansiedade. Então, eu diria que, fazendo a conexão com a ansiedade especificamente, tem mais a ver com esse nível de cobrança que a gente vive hoje em dia, né? E a estabilidade econômica, ela vai favorecer ou atrapalhar qualquer aspecto de saúde mental que a pessoa tiver, não necessariamente a ansiedade. Entendi. Você tinha falado, num momento anterior, que neste momento de trauma por conta da crise, você fazer o uso de medicação talvez gere um processo de desestabilizar para crises futuras que a pessoa venha a passar. Isso pode se reproduzir em termos de fobias que a pessoa tenha, né? Neste momento, por conta de uma ansiedade elevada, isso pode transformar ou intensificar outras fobias que a pessoa tenha desenvolvido aí ao longo de sua vida? Sim, sim. Por quê? Porque está tudo muito à flor da pele, né? E aí, esse à flor da pele faz com que aquilo que poderia não ser um problema se torne um problema, né? Ah, mas eu sempre fiz isso. Não, mas agora, né? Então, sei lá, eu sempre andei, eu não consigo voar, mas eu sempre entrei no avião. Desculpa, eu consigo voar, consigo entrar no avião, fazer uma viagem, não consigo entrar no avião para fazer a viagem, mas consigo andar de elevador. E aí, de repente, esse processo dispara a minha fobia e aquilo que era restrito ao avião se generaliza para uma claustrofobia e eu já não consigo mais andar de elevador, né? Então, e a gente tem que lembrar que a gente é animal, a gente vive dentro de um corpo animal. E a gente não é tão diferente assim dos outros animais. E esse processo todo é como se a gente tivesse sendo perseguido por um tigre na savana. O nosso organismo responde dessa forma. Em termos hormonais, né, e toda essa descarga adrenérgica. Quando a gente tem toda essa descarga, mas não tem a resposta de saída, que é o movimento corporal, isso vai se acumulando, isso vai gerando tensão, isso gera tensão muscular gera má postura. Então, eu posso estar com um problema de coluna que é puro estresse, causado por esse acúmulo de tensão. Que vai resolver fazer no exercício? Vai, porque o exercício descarrega essa tensão acumulada. Então, esse olhar integral, esse olhar enquanto um sistema, né, que somos, ele é muito importante para trazer a saúde mental e, consequentemente, se a gente está com maior saúde mental, a gente se estrutura melhor nesses pilares, a gente consegue se posicionar até melhor no sentido de buscar alternativas econômicas, já que nós estamos falando de um programa de economia, né? Então, se eu estou melhor, se eu estou mais tranquilo, em vez de eu me congelar, eu encontro alternativa, né, de como me movimentar. Pode não ser a melhor alternativa, posso não ter o mesmo resultado que eu tinha antes, porque o contexto não me permite mais, mas eu encontro um caminho. Muito bem. Agora eu queria passar um pouquinho para a nossa econometrista Bia, porque com certeza ela tem alguma pergunta associada com matemática de alto nível para vocês aí. Bia, pergunta alguma coisa para os nossos convidados, por favor. Eu não vou perguntar nada associado à matemática de a Bia, alto como nível, eu, é uma profunda interessada mas... no tema. Primeiro que a irmã dela é também psicóloga, né? E a Bia, como eu, também tem essas coisas de ansiedade. Eu também sou muito ansioso. Diga lá, Bia, vê se tira desses dois aí alguma coisa que nos ajude nos nossos problemas, Bia, por favor.
Pois é, assim, a respiração e o foco, minha gente, se vocês tivessem me falado isso há uns anos atrás, quando eu fui apresentar um trabalho num congresso na Grécia, o estresse, a ansiedade antes do congresso foi fora do normal, mas não por conta do falar em inglês. Eu já estava falando inglês há muito tempo lá na Europa, mas assim, foi chegar o momento de apresentar o nível de ansiedade foi lá na estratosfera. E se eu soubesse dessas respirações e dessa ideia do foco da visão, teria facilitado muito a minha vida. Mas o que eu quero saber é o seguinte: esse ambiente de pandemia, de reclusão, da gente não poder ter contato com tantas pessoas, isso acaba trazendo para diversas faixas etárias uma certa dificuldade maior. Então, os jovens, eles são mais sociáveis, os jovens, eles precisam do convívio com os amigos, da saidinha, de ir no boteco, de fazer e acontecer. E os mais velhos, os mais idosos, eles gostam desse contato da família, eles gostam dessa relação, eles querem ficar perto um dos outros, eles precisam sair para jogar baralho na praça com os outros amigos dele da mesma idade. E aí, esses dois lados dessa faixa etária, da faixa etária que a gente tem no Brasil, eles podem apresentar sinais de ansiedade que antes eles não apresentavam, e isso pode, na opinião de vocês, refletir em, por exemplo, decisões econômicas que não seriam tomadas em situações normais? Com certeza, Bia. Por quê? Porque a gente precisa, e não é só o jovem e nem só o idoso, mas todos nós precisamos desse contato. Nós somos seres de contato, nós somos seres sociais. A gente tem toda uma estrutura neurológica simpática, parasimpática, que nos tranquiliza na relação. Então, uma outra coisa que é extremamente calmante para uma pessoa ansiosa é encostar a cabeça no peito de outra pessoa. E isso é fisiológico, isso é neurológico. Então, essa falta desse contato físico, ela vai gerando um nível de estresse maior pela falta dessa descarga que o contato físico gera. Ainda mais em nós, numa cultura latina, de contato, de abraço, né? Então, a gente está ainda menos acostumado com essa distância física. Então, essa falta é muito grande. E, consequentemente, se a gente está muito ansioso, se a gente está perdido ali, sem saber o que fazer, a chance da gente tomar uma atitude precipitada é muito grande. Por quê? Porque a gente está respondendo de uma forma... a gente está respondendo com o nosso sistema desequilibrado. O simpático está lá em cima, mas a gente não se acalma. Sem essa calma, sem essa tranquilidade, o nosso foco limita. Né? Uma coisa é eu exercitar o foco para fazer bem alguma coisa, mas outra coisa é eu, a partir dessa ansiedade ou dessa mobilização, né, de taquicardia e tudo, não enxergar o que tem à minha volta. Então, um exemplo disso sabe quando você desiste de fazer uma coisa e aí você vai descansar e a hora que você realmente desliga a tua cabeça daquilo vem a solução? Né? Todo mundo já viveu isso. Clássico da vida. Eu vivia sonhando. Quando eu era adolescente, assim, eu conseguia resolver alguma coisa, aí realmente era ir dormir que se resolvia o negócio. E o Christian virou e falou, não, o que pode ser útil? Uma outra coisa também que pode ser muito interessante e relativamente simples de usar, né? Para algumas pessoas pode fazer alguma diferença, para outras muita diferença, então depende do nível
né, e do quanto de ajuda que, de repente, a pessoa pode precisar para colocar isso em prática. Mas algumas pessoas conseguem colocar isso em prática só a partir da orientação, né? Então, eu estou ansioso com a minha apresentação no Congresso, né? Voltando naquela ideia, a ansiedade é o sentimento das pessoas comprometidas. Espera aí, eu estou ansioso então. Eu estou ansioso por quê? Porque eu quero fazer um bom trabalho. O que falta eu me preparar? Então, usar dessa ansiedade como combustível para identificar o que eu ainda posso me preparar. Ah, não, a apresentação é daqui 1 hora. E não, então eu já me preparei o que eu podia ter me preparado. Não, a apresentação é daqui 6 meses. Ah, então será que eu posso estudar um pouco mais de inglês? Né? Será que eu posso estruturar isso melhor? Será que eu vou treinar? A apresentação é amanhã, eu posso treinar, eu posso ligar para o meu amigo e treinar. E transformar essa ansiedade em ação. Ação de preparação. Mas de uma preparação, aí é o desafio onde talvez para algumas pessoas a ajuda seja necessária, de uma preparação eficaz. Né? Então, eu estou na véspera da prova, eu vou começar a reler todos os livros desesperadamente, isso não é uma preparação eficaz. Né? Então, medir qual é a preparação que vale a pena ainda ser feita. E, ok, eu já me preparei, né? E reconhecer tudo o que já foi preparado também é uma forma de diminuir a ansiedade. Uma forma de aumentar a ansiedade para a Bia é trabalhar comigo, porque usualmente eu vou apresentar os nossos trabalhos, né? Eu vou escrever o slide da apresentação horas antes da apresentação, aí a pessoa fica muito ansiosa, tipo, não vai sair, a Bia pensa, mas sempre sai, a gente sempre consegue resolver. Beatriz, você tem atendido velhinhos e crianças também, dentro dessa pergunta da Beatriz? Como é que fica isso? Velhinho pode fazer yoga, velhinho pode entrar nessa de relaxar, ficar zen também, ou velhinho é tudo igual a minha avó, que acorda cedo, gosta de um bingo, gritar, falar alto? Como é que é? Dá para trazer esse pessoal para o negócio mais zen? E criança também, né? Acho que você conhece um pouquinho das crianças que estão na minha órbita, né? Meu filho, meu enteado, você sabe que eu gostaria muito de usar a técnica do silver tape com eles, mas a Lê não deixa. Então, você acha que esse povo consegue entrar num ritmo zen, praticando yoga, praticando essas modalidades que você pratica? Com certeza, Christian. A maioria do meu público é idoso. São pessoas de 50 anos até 80 anos, entendeu? E realmente, assim, essa variabilidade, assim, de personalidades, né? Cada um vai perceber as situações ao seu redor. Com certeza, qualquer atividade pode ajudar. Uma coisa que eu tenho percebido muito, né? Nessa época, os idosos realmente estão sentindo muito essa questão do contato, né? Da falta de contato humano, de se relacionar, né? De estar nos grupos. O yoga, a prática que eu fazia era práticas em grupos, né? Não eram práticas individuais. Então, tem essa questão da socialização do grupo. E da mesma forma também as crianças, né? As crianças, elas, na verdade, se nós tivéssemos sido ensinados, né? Se a gente tivesse numa educação onde a gente aprendesse a gerenciar nossa mente, se a gente tivesse, né, uma aula, vamos lá, de saúde mental, talvez, né? A gente conseguiria gerenciar melhor as situações do nosso dia a dia. E hoje tem muitas experiências e muitas escolas que têm aula de meditação para criança. E isso tem dado muito certo. Então, esperamos que a tendência seja aí que aos poucos, né, seja um novo ramo, uma nova área dentro da educação que possa aí trazer mais saúde, né, para as pessoas. Então, assim, tanto sendo criança ou idoso, qualquer um pode se beneficiar
Inclusive, tem muitas pessoas que vêm até mim procurar o yoga porque está muito ansioso e depois de um tempo ela já relata, né? Eu tenho uma idosa mesmo que ela falou que ela era muito agitada, muito ansiosa, que ela tinha sido assim a vida dela inteira e que ela não sabia se ela ia conseguir. E aí ela foi fazendo, as primeiras aulas ela ficava muito inquieta, né? A gente tem a parte do relaxamento no final da aula, e ela ficava com os pezinhos assim, batendo, né? Não relaxava. E hoje ela relaxa, e hoje ela relata que quando não tem aula, ela sente falta. E até foi por isso mesmo que eu dei um jeito de fazer a aula online, para que eles pudessem continuar praticando. E então, assim, qualquer um se beneficia. Muito bem. Então, eu já estou sabendo que quando acabar essa pandemia, vou reunir as crianças e mandar para casa da tia Bia para fazer yoga. E eu acho que é o que vai solucionar o meu problema, não sei de vocês, mas o meu está solucionado. Mas eu tenho uma outra solução para você, Christian. Ah, é? Porque o meu foco, né, a minha área de atuação é adultos e idosos. Então, eu acho que é melhor você e a Lê virem fazer aula de yoga comigo para vocês lidarem melhor com as crianças. Com certeza. A gente escapa deles de qualquer forma, mas aí manda para outros, né, enquanto estiver fazendo a aula. Pode ser. Bufo, o que você tem de pergunta para fazer para os nossos convidados hoje? O Bufo é um cara mais relacionado com problemas mais polêmicos do que meramente a saúde. Usualmente o Bufa discute esse negócio de laranjas no governo, de dinheiro para de gente que não deveria ir o dinheiro. Mas, Bufa, o que você tem para perguntar para eles aí? Não, Cristian, você sabe que dentro da sociologia, né, nós temos aqueles chamados autores da pós-modernidade ou modernidade tardia, que vem ali de uma linha que já estava brincando lá com o como é o nome do psicólogo Morla mesmo? Freud. O grande teórico da psicologia, me fugiu a cabeça. Isso, com Freud, né? E aí teve aquele ramo da psicossociologia que entrou forte nessa pós-modernidade, né? Então eu estava pensando aqui, enquanto nossos participantes falavam, né? Nesse campo aí, né? Viajando um pouquinho, fiz aqui até uma parábola para fazer uma pergunta para eles, né? Imaginando o quanto a profissão deles aí é uma profissão do futuro, tá? Porque diante do crescimento, né? Do que, no caso, a Beatriz colocou aí como a ansiedade latente, né? A gente só tem uma ansiedade, no meu ponto de vista, né? E de alguns autores que vem aumentando e tende cada vez vai aumentar, né? Partindo do seguinte aspecto, pelo que eu quero chegar numa pergunta aí para eles. Eles ficam à vontade de perguntar, porque eu não sei quem mais ou menos pode estar sabendo disso para responder para mim o andamento que a área deles está no setor da saúde. Porque o que acontece, né? Então, como eu estava falando para vocês, essa questão da modernidade tardia, que vocês já foram tratando do assunto e dizendo, né? Nós temos toda aquela questão, como foi colocada bem pelo Daniel aí, né? Que é daquela ansiedade pelo futuro, de pensar no futuro, né? Então, isso daí eu vejo como aquela crescente nossa visão de que fazer um planejamento constante, né? Ter eficiência, ter eficácia, né? E uma cobrança, né? Uma cobrança para você ser totalmente assim, para você ser o tempo todo, né? Uma cobrança que é quase inatingível de objetivos. E aí, pensando no ser humano e na cabeça dele, como ele vai se organizando com o tempo, né? Você percebe que é o seguinte, né? Essa sociedade, como a gente tem agora, ela é dos últimos 150 anos, tá? A sociedade capitalista mesmo, ela começa há uns 300 anos. Certo? Pensando que as sociedades tradicionais, que eram as agrícolas, que o pessoal era tudo mais tranquilo e tal, não tinham todos esses elementos, elas duraram uns 3.000 anos. E falando em sociedades primitivas, são milhares e milhares de anos. Então isso aí tem um impacto na evolução do homem que eu imagino que é um impacto muito crescente. Por isso eu estou falando que vocês são uma profissão que vão ter que ter no futuro. Porém, vamos pensar que eu queria saber aí que entra a saúde pública, será que esse tratamento que vocês estão falando, essa minimização dessa ansiedade que pode acontecer, ela é alcançável para as populações mais carentes, que eu acho que elas sofrem disso também.
não é só uma questão de profissões, né, com um papel ou status social mais elevado, mas é uma vida que todo mundo nesse atual sistema compartilha. Como isso tá, meus caros, em termos de saúde pública para a população mais carente? Isso vem atingindo, existem políticas para isso? O que vocês sabem nesse sentido? Quem pode responder aí? A Bia vai primeiro? Beleza. Vou falar. Eu sou funcionária pública, tá? E aqui em Jaguariúna, a gente tem um programa dentro da prefeitura na área de esportes que oferece atividade física gratuita para a população em vários pontos da cidade. Então, se a gente for pensar nessa popularização, né, da atividade física de uma forma gratuita, a gente pode ter várias vertentes, né, e isso não tem um custo tão elevado quanto o custo de medicamento, né, quando o investimento para você tratar o custo por dia de uma internação é muito mais elevado do que se você mantém, né, esse exemplo do professor de educação física atuando com atividade física para atender a população. Então, aqui em Jaguariúna funciona super bem, faz 17 anos que eu estou na prefeitura, e isso sempre existiu e sempre funcionou muito bem. E tem sido crescente. Antes era apenas eu que fazia esse trabalho e foi crescendo o projeto e para atender as populações em diversas áreas da cidade. E eu conheço muitos projetos que estão sendo feitos nesse sentido. Aqui em São Paulo tem até o programa do Agita São Paulo, que é coordenado pelo Celafisques, que é um laboratório de fisiologia, de exercício, e que promove essa conscientização, né, de prática de exercício, que exercício é uma forma de remédio, de medicina, nas várias áreas, mas principalmente em prefeituras, né, no serviço público. Então, eu acredito que a gente está, sim, conseguindo alcançar, né, essa forma. E uma forma que eu estou admirada, assim, que eu estou vendo acontecer muito nessa pandemia, é a questão da informação gratuita através da internet, né? Através das lives, eu mesmo disponibilizo esses conteúdos de forma gratuita na internet, né? Algumas práticas, e tem muita gente fazendo isso, não só na área da atividade física, né? A gente tem aí em todas as áreas da saúde, pessoas que estão orientando como lidar com essa ansiedade, como lidar com o estresse e toda a situação do momento atual, né? Então, eu vejo, assim, que tem, sim, perspectiva de estar crescendo ainda mais e estar conseguindo atingir essa população que é mais carente. Dani, como é que está por aí em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte, você sabe como é que o poder público está se organizando em relação a isso? Na verdade, você tem o programa das PICs, que é de nível federal, né, que já deve ter aí cerca de 10 anos. Eu ainda trabalhava na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, na época que ele estava começando a crescer, que são práticas integrativas de saúde. E aí envolvem atividades de meditação, Lian Kun, que é uma atividade física também. Te confesso que aí de cabeça eu não vou lembrar, mas muitas dessas escolas milenares orientais entram no sistema público de saúde através do programa das PICs. Em Belo Horizonte é um programa bastante... então isso é um programa nacional, né? Em Belo Horizonte ele é bastante estruturado e praticamente todos os postos de saúde têm alguma atividade vinculada à PIC. Inclusive lá perto de casa tem o posto acho que 3 vezes por semana, na escola ao lado do posto tem a atividade desenvolvida, né? A psicologia já fica um pouco mais, infelizmente ainda uma cadeira muito elitista, né?
Então, você tem a psiquiatria e mesmo a psicologia dentro do sistema público, né? Não só nos hospitais, que estão meio que num retrocesso de voltar à hospitalização e internação compulsória. Isso é um grande retrocesso na área da saúde mental, mas os hospitais dia, os CAPs, os NASFs, que são os... que seria a mesma estrutura, né, de posto de saúde e núcleo de atenção. Então, você vai aumentando a complexidade, mas isso ainda não dá conta da intensidade da demanda. E aí eu acho que, em termos de saúde pública, o mais interessante de investir é na prevenção. O que eu particularmente faço e que é o que está ao meu alcance nesse sentido, é de oferecer bolsa nos cursos para melhorar a capacitação dos profissionais de ponta. Então, profissionais de SUS, do SUAS, de ONGs, população negra, população índia, população trans, são pessoas que são profissionais que sejam profissionais desse perfil ou que atendam essas populações, né? Tem bolsa de 50% para fazer a formação, então é o que eu consegui na minha capacidade de ação, né, oferecer para melhorar a capacitação desses profissionais, além de ações de grupos de voluntários que a gente tem uma demanda aqui de atendimento, a gente encaminha. Então, existe uma rede, né, apesar dessa psicologia elitista, existe toda uma rede desses psicólogos que atendem clinicamente, normalmente, de ter os seus horários de atendimento de clínica social, de ter os seus horários de atendimento gratuito, e que isso funciona por uma rede ali não oficial, mas que a gente vê o tempo todo os profissionais se movimentando nesse sentido. É uma rede meio que ligada ao SUS e o SUAS, né? Mais ou menos integrado nesse sentido, não seria, Daniel? Então, se existisse uma integração, seria legal, mas aí a gente entra numa discussão de até que ponto você está desresponsabilizando o poder público. Mas essa rede poderia ser um pouco mais formal, e acho que com isso ela teria um alcance e uma potência maior, até para mostrar para o poder público a importância de se investir mais nessa área. Perfeito, perfeito. Tanto porque, né, como a Beatriz colocou, isso vai gerar depois medicamento, né? E o medicamento é sempre mais caro para o Estado, afeta a saúde, afeta os cofres de toda forma. Uhum. Valeu, gente. Obrigado pela resposta. Fiquei bem satisfeito aqui. Bacana. Valeu. Pessoal, nós temos uma pergunta do nosso público aqui, que veio diretamente do público. Olha só a pergunta que está vindo do Vinícius Sampaio. Tenho uma dúvida. Opero no mercado de ações, day trader, opero futuros, no caso, dólar e índice. Coitado desse rapaz, eu acho que ele não está nem dormindo. Ambos geram uma ansiedade. Imagina. No momento da operação, mesmo com price action afiado, uma banca bacana e uma assertividade de 73%. Ó, pra você ver que o cara tem os dados na cabeça ali de toda a produtividade dele. Como controlar essa ansiedade, sabendo que ela é responsável pela maioria dos erros? Vinícius, abraço para você. E aí, o que vocês dizem aí para quem está operando no mercado, nesse mercado volátil que temos neste momento? Apesar da bolsa estar surpreendendo aí, né? Há especialistas aí, eu não vou me colocar entre eles, mas especialistas que dizem que há um risco associado ao nosso mercado de capital, mas e outros não, que foi apenas uma transferência de outros ativos para um ativo para um modelo de negociação de ativo secundário da bolsa. Mas como a gente não está falando de economia, vamos eliminar tudo isso que eu falei. O que vocês acham? Como é que o cara que está operando lá lida com essa volatilidade? Tem mais algum truque que a gente consegue espremer aí de vocês? Bia, quer falar?
Acho que a gente pode complementar um ao outro, né? Porque eu acho que as nossas áreas são muito complementares, né? Eu acho isso muito bonito, essa complementariedade. E, essencialmente, o que eu diria para o Vinícius? Na hora da ação, ele precisa desse sistema ativo, né? Só que ele precisa descarregar isso depois. Então, se ele não descarrega, quando ele volta, ele já volta numa sobrecarga. E aí isso vai gerar a ansiedade que gera o erro. Mas ele precisa de uma ansiedade, porque ele está em um contexto ansiogênico. E se eu estou correndo do leão, eu preciso da minha adrenalina em alta. E ali é correr do leão. Mas a hora que ele sai, o que ele faz para se desligar? Ele faz exercício? Ele faz meditação? Ou ele vai encher a cara com os amigos? Porque encher a cara com os amigos é anestesia, não é descarga. Ele até pode encher a cara, nada contra encher a cara com os amigos, é ótimo. Mas enquanto lazer, não enquanto descarga de estresse. Então, eu primeiro descarrego o meu estresse para depois ir me divertir com os meus amigos. Então, às vezes um esporte radical pode ser uma forma, né? Mas coisas que gerem movimento, gerem descarga, mas não só o movimento, também o silêncio e a autopercepção, que a meditação pode ser um caminho. Isso olhando para um dia a dia, né? Se ele não está encontrando o caminho para chegar nisso, nesse equilíbrio de encontrar essas alternativas, um profissional vai ser importante para guiá-lo nesse caminho. Muito bem. E aí, Bia, o que você pode recomendar para o nosso querido amigo Vinícius? Não, Daniel falou perfeitamente, né? E uma questão que eu vou trazer, que eu disse lá no início, né? Quanto mais prática você tem de trazer, né, foco para o momento presente, de trabalhar com a consciência, na hora que você precisa usar e, né, vai ser necessário usar essa ação para resolver o problema, mas mais rápido você vai se recuperar, né? Você vai conseguir voltar para um nível normal de ansiedade. Então tem que treinar, né? Da mesma forma que o Daniel falou, tem que descarregar, mas também você precisa ter esse treino diário. E a prática de atividade física faz isso muito bem, porque você tem um estresse de um exercício que você tem que fazer muita força, né? E aí depois você tem um relaxamento. E isso vai treinando a sua mente a entender que vai ter o momento do estresse, mas também vai ter o momento do relaxamento. Então, é a prática fora, né, da situação de vida ali do trabalho, né, como questão de sono, de alimentação, o estilo de vida da pessoa também vai ajudar muito a lidar para não ficar com essa ansiedade elevada o tempo todo. Então, isso é bem importante. Vinícius, vou te dar a minha dica, tá? Larga tudo, entra numa banda de rock. Foi isso que eu fiz quando eu estava na sua situação. Muito bem. Quero agradecer muito aos nossos dois convidados. Foi um ótimo rever o Dani. Fazia muito tempo que a gente não se falava. As últimas vezes que eu estive em Minas, a gente desencontrou a agenda. Assim, eu tenho um projeto agora em Belo Horizonte. Provavelmente, se estiver indo para lá, se você estiver ali na Redondeza, a gente senta para bater um papo. E, Bia, muito obrigado por aceitar nosso convite de estar aqui. Eu gostaria que vocês, se possível, fizessem o jabá de vocês, já que são profissionais dessa área, estão atendendo no tempo de pandemia à distância. Por favor, Dani, como é que as pessoas podem te contactar? danielgabarra.com.br é o site, ou Daniel Gabarra em todas não, Facebook, Instagram, LinkedIn, são essas que eu olho. O Twitter até está lá, mas o máximo que você vai encontrar é procure em outra rede. Né? Então, Daniel Gabarra, você me acha em qualquer rede. E estou aí à disposição. Eu acho que poder ajudar as pessoas é algo que me gratifica demais. E ver a mudança no dia a dia, né? O resultado. Isso é o que mais gratifica. Muito bem. E você, Bia, como é que as pessoas podem te encontrar? Meu Instagram é Beatriz Lopes, _yoga. No Facebook é Beatriz Lopes. Também tem o espaço Yoga Beatriz Lopes, que é a página do meu trabalho do yoga.
Então, fico à disposição, como o Daniel falou, né? Ajudar as pessoas é muito gratificante. Então, a gente continua levando isso aí. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi ótimo conversar com vocês dois e rever os meus colegas Marcelo Bufa e Beatriz Celan. Afinal de contas, nós estamos muito próximos no meio digital, mas muito afastados aqui. Não nos vemos já faz uns 5 meses, pelo menos, né? E ótimo estar com vocês. Espero contar com a presença de vocês em outras oportunidades. Um grande abraço para vocês. E para quem vai continuar acompanhando pela Rádio UNAERP, aí daqui a pouco tem um evento de Dia do Administrador que eu vou estar lá com vocês, tá? Um abraço, beijão para os dois, até mais.